Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história lembrando. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E agora falando sobre luz solar. A gente vai estar com o conteúdo aí no módulo 2, tá bom? Tanto no livro velho como no livro novo. O capítulo 5, tanto no livro velho como no livro novo. E também atividades aqui no livro velho 184 a 185 e no livro novo 219, tá bom? Veja bem, queridos, a gente vai estar introduzindo o conteúdo aí, né, falando sobre luz solar. E se você deseja acompanhar o início do conteúdo, no livro de vocês, na página 214 desse livro novo, tá bom? A página da abertura é essa. Se você observar o livro velho também, ele tem a mesma foto, o conteúdo é o mesmo, não muda em nada, tá bom? Veja bem. Imaginar como seria o planeta Terra sem a presença da luz solar não é uma tarefa muito agradável. Primeiramente, basta fecharmos os olhos e pensarmos em toda a riqueza das plantas e também dos animais que existem na Terra, as belas paisagens ao nosso planeta, também as pessoas com as quais gostamos de estar e de conviver, tá bom? Para você ver que não seria uma tarefa assim que nos causaria muito, digamos assim, muito conforto, seria desconfortável. Por quê? Porque automaticamente imaginar o planeta sem a luz do Sol automaticamente é abrir mão de tudo isso. Por quê? Porque não haveria terra, não haveria vida na Terra, tá? Então as pessoas morreriam, as plantas morreriam também. Enfim, tudo isso depende da luz do Sol. Veja bem, a luz solar e a vida na Terra. Povos antigos, como os gregos, também os romanos e os chineses, contavam histórias que tinham como personagens deuses, heróis e outros seres sobrenaturais para explicar os fenômenos da natureza, tá bom? E essas histórias são chamadas mitos. Mitos, só para você saber, são histórias contadas, passadas de pai para filho, de geração para geração, tá? Mas que faz parte do intelecto humano, não está relacionado a fatos concretos, tá? É apenas do imaginário humano. Alguém com uma mente criativa criou toda uma ideia, baseada talvez em outros fatos, e essa história foi passada de geração a geração, ganhou notoriedade, ganhou fama talvez, conhecimento das pessoas, e aí tornou-se um mito, tá bom? Não é algo concreto, não é algo real, mas é algo imaginário, tá bom? Então, dessa forma, os povos antigos criavam teorias, tá, pessoais para explicar o surgimento de fenômenos naturais e um deles a existência do Sol. Veja bem, na mitologia grega, o Sol é representado por um deus, se você se ligar, Deus com D minúsculo. Por quê? Porque não diz respeito ao Deus único, tá? Javé, que é o que nós cristãos cultuamos e aceitamos. Na verdade está se referindo a um desses deuses da mitologia, tá bom? Então assim, são do imaginário humano. Então, Deus chamado, os gregos chamavam o Sol de Deus Hélio. Por quê? Eles davam ao Sol o nome de um Deus, que segundo o livro de vocês podem ver a história aí, tá? Tem a história aqui, um resumo da história. Segundo a mitologia, esse Deus passava em sua carruagem de sol, tá? E iluminava o Sol durante todo o tempo, ele ficava circulando o planeta, tá? Rodando em torno do planeta, como se fosse uma órbita. Então, eles atribuíram ao Sol o nome desse Deus. Por quê? Porque, segundo eles, o Sol, na verdade, é esse Deus, tá? Segundo essa mitologia, tá? Mas é claro que isso é só lenda. Na verdade, o Sol nós sabemos que é uma bola de gases que existe no ar e inúmeros gases que se fundem entre si e reagem, tá? E causa essa explosão constante de luz e de calor. Veja bem, mas sabe-se que o Sol é uma estrela essencial para a vida na Terra, pois ele fornece luz e calor. Sem o Sol, a Terra seria escura, fria e não teria as condições necessárias para a vida, para a existência de vida. Sabe-se também que a atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra, e essa camada funciona como um filtro dos raios solares, evitando que cheguem em excesso na superfície do planeta, tá bom? E isso ajuda a manter a temperatura do planeta por meio de um processo conhecido como efeito estufa natural. Meus amados, sobre isso aí, veja bem, no entorno da Terra existem várias camadas, tá? Nós sabemos que não são, digamos assim, uma ou duas camadas, na verdade são várias. Mas existe
tá? As camadas mais próximas da Terra, tá? E a atmosfera está numa dessas camadas, tá? Não cabe a nós aqui entrarmos em detalhes sobre elas para que não confunda a cabeça de vocês. Mas vocês verão mais adiante, tá? No conteúdo, o nome de cada uma e a que parte, qual a espessura aproximada delas no entorno do planeta, tá bom? Bom, mas o importante vocês saberem é que a atmosfera é uma dessas camadas. E acima da atmosfera existe uma camada, tá? Que é chamada camada de ozônio. Essa camada ela é de suma importância para a vida na Terra. Por quê? Porque o Sol, ele não tem só o calor que faz bem as plantas e os animais. Ele tem, como vocês sabem, determinada quantidade de raios e alguns dos seus raios são nocivos à vida no planeta Terra. Todavia, naturalmente, o planeta, durante seu período de existência, criou uma barreira natural, tá? Que é chamada essa camada de ozônio, camada de gases, que impede a penetração desses raios UVA e UVB, raios que poderiam ser altamente destrutivos se em contato com a superfície do planeta. Primeiro porque superaqueceria rapidamente a superfície do planeta e depois porque causaria doenças como câncer, por exemplo, nas pessoas. Nos seres humanos, por exemplo, poderia causar câncer de peles e outros tipos de câncer. Nos animais, da mesma forma, e as plantas poderiam secar rapidamente, terem suas folhas queimadas e prejudicar o processo da fotossíntese, que é o processo de fabricação do alimento da planta. Bom, mas a camada de ozônio funciona como uma barreira natural. Por quê? Porque ela permite que a luz do Sol passe por ela, tá? Mas ela filtra esses raios que são, a gente chama popularmente conhecido como raios ultravioleta, tá? Ela impede a penetração deles e diminui o efeito negativo desses raios na superfície do planeta, tá bom? Veja bem, ela também é um isolante térmico. Por quê? Porque ela permite que a luz passe e o calor aqueça o planeta de uma forma normal, tá? Que permite a vida, e uma parte desse calor fique retido dentro dessa camada, impedindo que o planeta Terra congele por completo, tá? E ela mantém a temperatura ideal para que o planeta mantenha a vida. Uma vez que a camada de ozônio seja prejudicada, esse calor vai se espalhar ou, se no caso for substituído esse gás por gases como o gás carbônico, tá? E o oxigênio, o calor não vai conseguir se espalhar no ambiente, no universo, tá? Então assim, ele vai ficar todo retido no entorno da Terra. Isso será o suficiente para aumentar a temperatura do planeta em vários graus, levando as regiões polares a derreterem toda a sua calota de gelo e superaquecer o planeta e automaticamente inundar as cidades litorâneas, tá bom? Então isso é uma preocupação hoje, nos dias de hoje. Veja bem, amados, a luz solar também é essencial para as plantas e outros seres vivos. E é com a ajuda dela que a planta produz seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Só falando sobre esse processo da fotossíntese, tá? A fotossíntese é o processo em que a planta retira do ambiente natural o gás carbônico e o oxigênio e automaticamente ela usa o gás carbônico na sua fabricação de alimento e devolve ao ambiente natural o oxigênio. O oxigênio, para nós, para a nossa respiração, é indispensável. Então, assim, ela renova o oxigênio do ar, tá? E se alimenta de parte do gás carbônico. É claro que ela não absorve todo o gás carbônico, mas ela absorve uma boa parte desse gás e isso é suficiente para equilibrar a quantidade dele no ambiente. É claro que por causa do uso das fábricas, de alguns produtos químicos, enfim, da queima dos lixões e também das matas, enfim, a queima de matéria orgânica, tudo isso gera gás carbônico que vai para a camada de ozônio, tá? Vai para o ambiente e isso leva à poluição e à contaminação do ar. Então assim, as plantas retiram uma parte desse gás, que é o gás carbônico, do ar, tá? E transforma ele em alimento. Então assim, acaba nos fazendo um papel de suma importância. Ela acaba tendo um papel tão importante que por ele se mantém a vida na Terra, tá bom? É de suma importância. Então assim, todo o processo, tá bom? É indispensável à vida, tá bom? Dos seres vivos, pois muitos animais se alimentam também das plantas, serve de alimento para outros animais e daí por diante. Todo esse processo de transferência de luz solar é percebido na cadeia alimentar. Veja bem, a planta precisa da luz do sol, porque por meio da luz do sol, tá, junto com água, algumas substâncias que estão no solo, como nutrientes, tipo sais minerais,
tá? A planta transforma todos esses produtos em seiva bruta e depois em seiva elaborada, que vai transformar depois na clorofila para que ela possa absorver cada vez mais a luz do sol, tá bom? Nesse processo ela se alimenta e também respira, tá bom? Veja bem, amados, automaticamente ela serve de alimento para alguns animais, que vão servir de alimento para outros, que vão servir de alimento para outros. Entra um dia no processo de, digamos assim, da vida, do ciclo da vida, que vai envelhecer e morrer depois, tá? Vai ser decomposto e vai voltar para um ambiente natural. Serão reintroduzidos novamente no solo, porque vão se transformar em partículas pequenas que as plantas absorverão e devolverão para o ambiente natural, novamente no ciclo chamado ciclo da vida. Aqui a gente mostra a cadeia alimentar. Essa faz parte do ciclo da vida. Quer dizer, a transferência de energia, ou em outras palavras dizendo, a transferência da luz solar, o fluxo de energia da vida, tá? Por quê? Porque uma vez que as plantas absorvem, ela gera a própria vida, mantém a própria vida, gera alimento, tá bom? E é alimento dos demais animais, que talvez mais tarde até sirva de alimento para nós mesmos, tá bom? Aqui, alguns animais que o ser humano não consome, mas alguns desses animais que participam desse processo de cadeia alimentar são consumidos pelos seres humanos, como por exemplo o gado, as galinhas, ovelha, enfim. E aí você percebe aí a importância da luz do sol. Ela participa desse processo acentuadamente, constantemente e naturalmente no meio ambiente, tá? Então a luz do sol é indispensável. Hoje nós temos um grave problema, tá? Que é o da diminuição da camada de ozônio, gerando aí um efeito estufa natural, que na verdade está sendo artificial. Por quê? Porque está sendo intensificado pelas ações dos homens, pelas queimadas, pela poluição de gases lançados no ar todos os dias. Por exemplo, o CFC, talvez você não conheça, mas quando você usa um produto em aerosol, tá? Tipo um spray, você libera uma grande quantidade de um gás chamado CFC. Esse gás acaba com a camada de ozônio. Então, assim, ele é proibido, ainda assim as indústrias continuam usando. E tem gerado graves problemas, aumentando a temperatura do planeta. Talvez é por isso, tá? Há muito tempo atrás a temperatura do planeta era bem mais amena. Hoje em dia já faz muito calor, até mesmo quando deveria estar mais frio. Mas isso aí é consequência da grande quantidade de gases poluentes no ar. Todavia, o sol, ainda assim, é indispensável à vida. Não pense que ele é o vilão dessa história. Na verdade, o vilão dessa história seria as ações irresponsáveis de alguns seres humanos. Porque o processo de efeito estufa, ele sempre existiu na história da Terra. O grave problema é que pelas ações dos homens, esse efeito tem se intensificado e gerado problemas. Então assim, queridos, era isso que a gente queria passar para vocês, tá bom? Esperamos que vocês tenham compreendido todo o conteúdo, tá? Esperamos que não tenha ficado dúvida, mas se porventura ficou alguma dúvida, tá bom? Entre em contato com a gente aí pelo grupo e a gente vai estar tentando sanar essas dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.